Oi, filha! Oi, Alessandra, seja bem-vinda. Vamos ser felizes! Tá cedo ainda, a live vai começar às 19 horas. Tô, né? Eu também tô me achando o máximo.
Ei, Ju, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. E no seu pet tem alguma coisinha pra mim? No seu empório? Ei, Keila, boa noite, seja muito bem-vinda. Meninas, vou esperar dar 19h02, 3 pra gente começar, tá bom? Enquanto isso, vocês vão aí se curtindo, vão me curtindo, né? Com esse calor humano. Meus amigos, sejam muito bem-vindos.
a nossa live hoje do SOS Saúde. Nós vamos abordar o tema sobre ansiedade, que é um tema muito pertinente, porque quem de nós nunca passou por um ou mais momentos que nós estávamos tão ansiosos? E para isso eu quero assim esclarecer um pouquinho sobre esse tema, né? Eu quero discutir pela fala do professor Jair Ribeiro, que é o meu mentor, que é o fundador da técnica, da metodologia da terapia de reprocessamento generativo. Então vou falar na terapia de reprocessamento generativo como que ele trata, o que ele considera a ansiedade, seu ciclo de atuação, o que desencadeia, qual que é o mecanismo para a gente interromper esse ciclo, quais são as formas de tratamento. Então, assim, eu tô aqui, né, toda transformada numa fera, numa fera que dá até vontade de colocar no colo, de tão fofinha que eu fiquei. Mas assim, é só pra gente fazer de uma forma lúdica e facilitar para explicar. Vou aproveitar enquanto o pessoal não chega, agora que são 19 horas no meu relógio, para dar alguns recados, né? Então, quais seriam esses recados? Como eu venho falando, eu estou muito feliz me achando dentro da minha vida, no centro da minha vida, com uma leveza, sabe? Com tanto propósito que eu começo a mentalizar desde manhã. Eu já dedico meu dia. Qual que é a minha intenção, né? Então eu já intenciono meu dia logo pela manhã. E com isso eu torno meu dia mais produtivo, mais leve, mais organizado. E isso tudo também é fator para diminuir a ansiedade. E sendo assim, dentro das minhas propostas para esse mês, boa noite, Edilson. Para esse mês, uma das minhas propostas já era começar o atendimento como terapeuta de reprocessamento generativo. Eu já comecei. E é impressionante, né, como que a terapia dá resultado e como cada um é único e cada um reage de uma maneira, porque as pessoas reprocessam as suas vidas. Eu só sirvo de instrumento para conduzir essa terapia. E a gente tem muita, sabe, cada vez que eu estou com um dos meus clientes, cada vez que eu faço o reprocessamento com ele, eu vou ganhando essa experiência que eu já tenho de muitos anos como enfermeira. Mas assim, você tomar consciência do inconsciente da pessoa, de como você pode aliviar tantas dores, isso dá uma satisfação, sabe? De que você realmente está contribuindo para um mundo melhor, que você está conseguindo fazer com que aquela pessoa, por ela mesma, ela consegue livrar de tantas dores, né? E aí eu já me sinto, mais do que nunca, sendo útil, sendo necessária, sendo uma pessoa do bem, e a gente poder ajudar os outros da forma correta, de uma maneira responsável, é muito bom, sabe? É muito bom mesmo. E outra coisa também, gente, eu postei hoje me disponibilizando para estar dando aulas particulares voltados para a categoria de saúde, categoria de enfermagem. Vou montar grupos de mentorias para os meus colegas enfermeiros, voltado para a área de gerenciamento de enfermagem, de liderança, que é onde que eu tenho muita habilidade, que eu gosto muito de fazer, coordenar serviços de saúde. Eu tenho mais de 20 anos de experiência nisso. E assim, esse know-how meu, essa experiência de muitos anos, principalmente aqui no município de Lavras, como eu também estive no interior de São Paulo, em São João da Boa Vista, né, na minha cidade também, Alfenas. Então aqui eu tiro de letra porque eu passei desde a atenção primária, secundária, terciária, e eu conheço a maioria dos meus colegas que em algum momento ou eles trabalharam comigo e eu com eles, ou foram meus alunos. Então vou dar essa opção, né? Vou formar grupos
para poder estar dando esse suporte como mentora, num preço acessível, de uma forma tranquila, direcionando para maiores qualificações também nessa área. Estou muito feliz porque o meu propósito também esse mês era colocar um produto, né, que eu montei e criei, chamado Aprendendo sobre Liderança de Enfermagem, e que hoje nós subimos para a plataforma da Hotmart. Então agora só precisa aguardar 3 dias para ter a aprovação deles. Eu acredito que eu vou ser aprovada, né? Pensamento positivo para dar certo. Então já vai ter um produto com a minha marca, com o meu registro ali, para direcionar tantos colegas que sejam iniciantes da nossa formação como enfermeiros, seja outros colegas, né, que foram meus alunos, que estão em tantos lugares. Então, assim que na próxima segunda, estando tudo certo, eu já vou postar o link aqui para vocês me ajudarem, né, nessa divulgação, tá? Então, gente, eu quero novamente agradecer a oportunidade, né, de aprender a empreender aqui na internet. E é um processo, a gente aprende no dia a dia. Mas o intuito desse canal, como eu já falei desde o início, é para que a gente troque experiências, que a gente fale de temas que realmente possam melhorar a nossa saúde, ou trazer reflexões para práticas diárias, seja de amor próprio, seja de mudança de comportamento, seja de redirecionamento nos nossos serviços de saúde e para a vida, né? Não adianta a gente conhecer muita gente. O que... Gostou, né, amor? Tô aqui, bonitinha. O que importa é realmente a gente se transformar e transformar o ambiente que a gente está. Então, que a gente sirva de elemento que facilite as coisas, que abrevie processos, que seja ponte, né? E ao mesmo tempo que a gente também se posicione dizendo não para tantas injustiças, tantas desigualdades que estão aí. Então vamos lá, minha gente, vamos falar hoje sobre ansiedade, tá? A explicação do professor Jair Soares, que é então meu mentor, meu professor da terapia de reprocessamento generativo, que eu já estou qualificada como terapeuta, e ele nos ensina como que ele aborda a questão da ansiedade. Gostou, né, Flávia? Eu vou fazer muito sucesso com essa live hoje, eu sabia! Como que o professor, agora falando sério, como o professor Jair fala a questão da ansiedade, tá? Ele fala que assim, as pessoas falam, a pessoa tá com ansiedade, é ansiosa. Mas o que é ansiedade, afinal de contas, né? Então, é o seguinte, gente, no nosso cérebro, como eu já venho repetindo isso várias e várias vezes, nós temos a parte que é consciente e inconsciente. E a parte inconsciente é a parte maior, tá? O consciente nosso, que é aqui na parte neurocortical, a gente usa de 5 a 10%. O restante todo da vida, ele está aqui no nosso inconsciente. E pelo cérebro triuno, ele tem a parte reptiliana, que é a parte binária, né? Então ela é muito primitiva, é questão dos répteis mesmo. Então ela age como ataque ou fuga, tá? Vem a ação, e a ação ela é muito rápida na resposta. Logo acima tem a região límbica, que é a parte emocional, e a neurocortical, que é do ser humano atual, que é analítico, que demora um pouco para processar. Então as nossas memórias, até conscientes, elas são muito assim, a gente esquece, se não tiver uma prática de comportamentos, a gente esquece. Agora já para o nosso inconsciente, que é aqui na parte reptiliana, que a terapia de reprocessamento generativo trabalha, todos os traumas são gravados. Então a ansiedade nada mais é do que o registro de todos os traumas que nós vivemos, em que nós nos deparamos em momentos assim de fragilidade, de vulnerabilidade, que nos condicionaram a termos medo.
Então, ansiedade está diretamente relacionada com medo, tá? E aí, quando a gente tem esse medo, que nós estamos falando aqui, que o inconsciente ela tá atemporal. Você pode ter a idade cronológica que você tem hoje, mas o seu inconsciente, ele não tem um tempo, ele não entende passado, presente e futuro. Para ele, todo o trauma que você viveu naquele momento, ele considera como sendo hoje. Hoje, ele considera como sendo verdadeiro, sendo hoje. Então, cada vez que você acionar ou lembrar daquele trauma, ele vai vivenciar essa dor e vai te gerar a lembrança viva. E isso vai provocar em você essa sensação de ansiedade, daquele medo que você viveu lá atrás por esse trauma, tá? Vamos dar um exemplo, né? Vamos imaginar que você está numa rua escura, está voltando da escola e que de repente você está ali passando e tem um monte de cães, né? E aí os cães te atacam, te mordem e você fica muito assustada com aquilo e te machucam. Então foi gerado um trauma aí, independente da idade que for. Pode ser que, logicamente é o que vai ser, tá? Que em qualquer outro momento que você se deparar com qualquer cão, sendo ele bravo ou não, você vai ficar apreensivo, você vai ficar ansiosa, porque você vai ter a lembrança pelo seu inconsciente, que marcou e congelou naquele tempo ali, que aquele trauma cachorro, o cachorro vai me atacar, pode me atacar. Então aquilo ali, você fica congelado. Mesmo que a pessoa fale, olha, não, meu cachorro é manso, o cachorro não morde, ele é bonzinho. Mas assim, você não vai fazer um carinho ali de cara, você vai ficar ansiosa, você vai ficar apreensiva. Por quê? Porque foi esse trauma relacionado ao medo que gerou essa questão da apreensão, da vulnerabilidade frente àquela situação ali daquele momento, tá? Gerado esse trauma, que é o acúmulo ao longo da vida de diferentes traumas que te causaram esse medo, fragilidade, vulnerabilidade, você então vai ter aquele canal de ansiedade. O seu inconsciente vai deparar com aquelas situações que te traumatizaram, tá? Que pode ser o quê? Eu citei aqui um ataque de cães, pode ser uma tentativa de roubo com espancamento, pode ser uma separação. As separações são muito traumáticas, tá? Pode ser a questão do desemprego, nós temos aí a situação do Covid. Então é muito simples, nós temos ao longo do nosso dia diferentes situações que nos causam fragilidade, inseguranças, incertezas, e isso tudo gera uma ansiedade. Vai ser diretamente também relacionada ao seu estado naquele momento, né? Se você está bem psicologicamente, você vai conseguir controlar. Se não estiver tão bem, como o inconsciente ele faz daquela interpretação uma identificação, daquela identificação daquele trauma, ele generaliza, tá? Então aconteceu aquele trauma, toda vez que ele vê outra coisa, ele vai generalizar, ele vai achar que sempre vai acontecer, vai ter esse looping. E desse looping, como o inconsciente quer que a gente seja feliz, se você não ressignificar, cada vez mais vai se voltar esse processo e vai aumentar esse grau aí de ansiedade. Então está instalado aí esse processo da ansiedade. Logo entra então no ciclo da adrenalina. Por quê? Quando acontece da gente ter uma situação que o inconsciente no sistema reptiliano ele interpreta como ataque ou fuga, medo, então você vai ter que ou lutar ou fugir, acaba que a resposta então do seu inconsciente lá para supra-adrenal sua é a liberação de adrenalina. E aí a adrenalina dá uma descarga muito grande, vai para o seu coração. E lá no seu coração, então você tem uma taquicardia, tá? Por quê? Porque o coração ele tem que bombear mais sangue para os seus músculos. Porque qual que é a resposta? Eu vou ter que
tá forte no meu músculo, eu vou lutar ou eu vou sair correndo. Porque são essas duas reações que o sistema reptiliano dá de comando recebido pelo seu inconsciente. Então esse sangue vai lá pro coração, promove essa taquicardia. Como tem essa taquicardia, vai refletir exatamente aonde? Na respiração. A respiração, ela passa a ser rápida, tá? Ela passa a ser rápida e ofegante, tá? Porque diminuiu a quantidade de oxigênio no sangue porque foi para os músculos. Com isso, o que acontece? Para poder ter a reação de luta ou de fuga, o sangue sai das mãos e vai voltar mais para o coração. Então diminui a quantidade de sangue nas suas mãos e nos seus pés, por isso eles ficam gelados, porque o inconsciente subentende o seguinte: gente, se eu tenho que mandar mais sangue para cá, porque tem que oxigenar mais, eu tenho que oxigenar o meu músculo, vou tirar os sangues das extremidades, mesmo porque a adrenalina emitida ali pela suprarrenal, produzida e lançada, fica aqui nos rins, então tá bem na parte do meio aqui do corpo. E aí, se a mão tá gelada ou fria, por quê? Porque se for lutar também, se for machucar, é tão sábio, né? Porque aí, se tiver alguma lesão também, se tem menos sangue ali, menos hemorragia. O mesmo acontece para os pés também, se vai correr. Então, menos sangue nos pés, porque se machucar também evita de ter uma hemorragia. Imediatamente também, a pessoa tem uma sudorese, né? E essa sudorese promove o quê? Um suor frio. Porque se essa fera for pegar, esse suor também vai deixar que a gente fique o quê? Escorregadio. Então dificulta para poder pegar a pessoa, tá? Promove então, né, já que precisa dessa oxigenação, porque a pressão está muito grande ali nos vasos, promove o quê? Uma vasoconstrição, tá? E com essa vasoconstrição no sangue, para aguentar mais a pressão ali, né? Então tá aumentando o volume desse sangue, vai tendo essa vasoconstrição, e como o sangue tá mais ali na questão do corpo, para oxigenar esse músculo. Depois disso, gente, a sensação de dor, de pressão é tão forte que tá com dor no peito, tá com essa respiração afobada, né? Tá com pés e mãos gelados, tá com esse mal-estar que vem da vasoconstrição. A pessoa, gente, tem uma sensação como se ela estivesse infartando. Então, muitas vezes, essas pessoas com essa dor tremenda, que chega de uma crise de ansiedade, passa até por uma crise de pânico, que ela começa a ter distorção da realidade, tá? Ela acha o quê? Ela começa a ver tudo diferente. Então, a sensação é de total descontrole e de desespero. A pessoa fica sem rumo, ela começa a interpretar as coisas de forma errada. Uma coisa para uma pessoa que não está com crise de pânico é uma coisa normal, natural, para ela sem essa oxigenação, ela começa a ter alucinações. Muitas vezes tem que se levar para o hospital e chega lá, a pessoa acha que está infartando, e aí numa avaliação, depois que acalma, medica, fala, não, foi só uma crise de estresse. E aí dá essa sensação de desconforto, de tristeza na pessoa por ter passado por tudo isso, né? Então esse ciclo, se não for resolvido, ele vai sendo cada vez mais potencializado. Porque cada vez que a pessoa lembrar, ela vai ali, ó, aumentar esse ciclo de descarga de adrenalina, tá? Então qual que é a conduta, né? Se a gente sabe que a questão é desencadeada como um dominó, teve a descarga de adrenalina, adrenalina deu taquicardia, taquicardia promoveu uma respiração rápida, ofegante, incompleta, teve o deslocamento do sangue das extremidades para o coração, aí do coração teve essa questão da vasoconstrição, desse mal-estar, e por aí vai, e vai ficando esse ciclo. A pessoa acaba que ela não consegue ter uma vida, ela não consegue ter paz, ela se sente vítima de todas as situações. E aí a conduta é interromper esse ciclo. Então, vamos imaginar.
todas as vezes que a gente tiver uma crise de ansiedade, o professor Jair orienta para nós agirmos da seguinte maneira. O coração é um músculo involuntário, né? Então ele bate sem você ter a vontade sua, né? Não fala assim pro coração, para de bater, agora bate rápido. Não, o coração vai bater. E a gente já sabe por essa explicação que com a adrenalina ele vai bater cada vez mais forte. A próxima etapa, como se fosse um jogo de dominó, é a respiração. Você não controla a respiração, o coração, mas você controla a respiração. Então a orientação do professor Jair é exatamente isso, é tirar essa peça, controlar a respiração, porque se você quebra o ciclo aqui na respiração, você não vai ter o acionamento do sangue das extremidades para o meio do coração, você não vai ter essa questão da vasoconstrição potencializando, você não vai ter essa dor no coração, esse desespero, você não vai ter alucinações. E aí ele explica o seguinte, que nós vamos orientar as pessoas ansiosas a termos uma respiração efetiva, tá? Quando você perceber que você está entrando numa crise de ansiedade, você vai fazer a seguinte respiração. Só que antes da respiração, você vai pedir para a pessoa ficar com as mãos, a palma da mão voltada para cima, tá? Porque o seu inconsciente entende que quando você está com a mão para baixo, você pode fechar e atacar. Quando você só vira as palmas da mão para cima, para o seu inconsciente, você está dizendo o quê? Que você está desarmado, que você está livre, que você não quer confusão com ninguém, certo? E aí você vira a palma das mãos e vai orientar a pessoa a inspirar profundamente, tá? Fazendo uma inspiração, puxando bastante o ar. E essa inspiração, ela não é diafragmática, ela é abdominal. Ela é aquela respiração do bebê, certo? Então você inspira profundamente, enchendo a barriga, você segura e você vai expirar como se estivesse soprando um milkshake. Sabe aqueles copos de milkshake? Soprando lentamente, como se você estivesse fazendo borbulhas naquele milkshake ali, sem deixar derramar. E a inspiração então vai ser assim. Palma da mão voltada para cima, né? Façam comigo, gente. É uma questão de treino. Nós não estamos acostumados a prestar atenção na nossa respiração. A gente respira mecanicamente. Se nós soubéssemos os benefícios que uma respiração efetiva traz, que é comprovado, por isso que em meditação, quem medita tem uma qualidade de vida melhor, é porque realmente, quando faz a meditação e usa a respiração, a gente sintoniza muitas outras coisas. Ah, Vigliane, mas a pessoa com ansiedade não vai ter paciência de respirar. Ué, mas então, se não tiver condição de respirar, não vai sair desse ciclo. Se é você, você já está tendo essa informação que você pode testar, porque dá certo, tá? Ela é comprovada. É uma técnica de quebrar esse circuito, interromper o circuito do ciclo de estímulo e descarga de adrenalina no seu corpo. Então aprenda, é muito simples. A questão é respiração. Você vai fazer 7 respirações dessa maneira, em que você inspira, lembrando que ao mesmo tempo que você vai inspirar profundamente, fazendo uma bola na sua barriga, é ao mesmo tempo que você vai expirar, como se estivesse soprando um copo de milkshake, certo? Então, você inspirando, enchendo a barriga, e você expirando no mesmo tempo, como se estivesse fazendo borbulhas no copo de milkshake, esse simples ato de respirar, fazendo um ciclo de 7 vezes, tá? Ele vai o quê? Diminuir ao mesmo tempo a adrenalina e subir
a questão da serotonina, que vai dar esse estado de relaxamento e bem-estar. E essa prática, gente, ela é muito interessante, desculpa, serotonina não, endorfina, tá? Então quando tem a descarga de adrenalina, você tem depois com relaxamento, sobe então a endorfina, que aí vai dar esse relaxamento para vocês. Depois que você tá com a mão para cima, que você fez essa respiração, é para você conseguir abaixando a adrenalina e aumentando a endorfina, você corta esse ciclo de ansiedade. E a partir do momento que você começa a fazer essa prática, tá? Você acordou, você faz 7 respirações assim. Depois, na hora lá que você estiver tomando um banho, né? Enquanto tá trocando roupa, faz a respiração novamente. Começa a colocar na sua prática do dia a dia essa respiração efetiva, que aí vai ter uma melhora do quadro. Isso também ele fala que é interessante porque as pessoas que têm insônia, se usarem essa mesma respiração, tá? Deitado, com os braços ao longo do corpo, com as palmas das mãos elevadas e fizerem essa respiração durante 15 minutos, você raciocinar na respiração, entre a inspiração, dá uma pausinha, faz a expiração soprando esse copo de milkshake. Durante 15 minutos vai ter esse relaxamento. E com o tempo, com essa prática, você vai conseguir dormir melhor. Ah, Vigliana, mas 15 minutos é muito tempo. Mas o que é 15 minutos? É muito tempo? Se você não está conseguindo dormir hora nenhuma, gente, né? Nada vem de graça, não. Tudo também você tem que ter intenção, você tem que ser proativo, você tem que querer mudança. É muito fácil, sabe, ficar na zona de conforto e não querer agir para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Então, dessa prática toda, gente, quando a pessoa tem ansiedade, quando é uma pessoa ansiosa e ela tem essa questão de perder a noção da realidade, vai mostrar no comportamento delas. Pessoas ansiosas, elas ficam muito assim, medrosas, porque tudo para ela vai significar o quê? Perigo. Ela vai ter medo das coisas, ela vai ter medo das pessoas que vão chegar perto dela, ela vai ter uma vida limitada, né? Muitas vezes pode manifestar o quê? Doenças de pele. Outra coisa que ele fala também é que nós temos muitas conexões neuronais, tanto no cérebro, como também o nosso segundo cérebro é no intestino. Por isso que quando nós estamos muito ansiosos, acaba também que a gente tem o quê? Uma disfunção intestinal, a gente tem muita diarreia, né? A gente tem, igual a síndrome do intestino irritável também, sabe? Você não tem controle, você fica apavorado. Então a gente tem que trabalhar com essa respiração. Nós temos o quê? Que fazer o acolhimento dessas pessoas. Vigliane, mas e numa crise de pânico absoluto, que a pessoa não está nem ouvindo, como é que ela vai conseguir fazer isso? Aí ele orienta o seguinte: peça para a pessoa, ao invés dela respirar, peça primeiro para ela prender a respiração. Porque se ela está apavorada, está em pânico, ela vai ficar... Então você fala, para de respirar, prende a respiração. O fato dela segurar a respiração vai prender. E aí depois você dá o comando. Agora você inspire profundamente, enchendo a barriga. Expire como se estivesse soprando uma vela ou se estivesse soprando um copo com milkshake sem deixar esparramar. Pode parecer bobo, gente, mas não é, tá? A respiração, nós não vivemos sem oxigênio. Nós não vivemos, a gente precisava aprender a respirar melhor. Então, por isso que até o leigo fala, gente, respira, respira. E de fato, né? E a gente da TRG ainda fala da mesma forma, mas de uma outra forma. Respire efetivamente. Respire enchendo o abdômen e soltando pela boca, né? Faça o ciclo completo. Não respire superficialmente.
Então acaba o que, gente? Que a sugestão, né, da TRG para casos de ansiedade, e aí que a gente trabalha, porque nós somos profissionais terapeutas que trabalhamos esses traumas emocionais. Então são esses traumas emocionais que muitas vezes, pelo inconsciente ser atemporal, é que vai pelo acúmulo de traumas na sua vida e te deixa uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa, por exemplo, uma criança, tá? Que vê os seus pais se separarem, que não está entendendo aquela situação, que pode ter vivenciado muita discussão dos pais ou tá num processo de formação. E aí, de repente, o quê? Pai sai de casa, ou a mãe junta com o outro, ou de repente o pai constitui uma nova família, ganha um novo neném, e aí ela vê a mãe trabalhando, e aí ela tem que ficar com a avó, e de repente, assim, acaba que ela não se vê com o suporte, ela se sente o quê? Abandonada, ela se sente vulnerável, ela se sente, sem essa proteção que a criança precisa nesse momento. Ou também que você, uma pessoa responsável pela sua família, no momento de pandemia, perde o emprego, ou tem lá a sua empresa e viu essa empresa ser fechada, tá? Não só comprometeu você, como comprometeu tantas outras famílias que trabalham para você, ou recebe os seus cuidados, ou recebe ter necessidade de um produto seu, isso gera ansiedade ou angústia, ou que de repente você tem tudo, mas assim, o medo de contrair essa doença, e também cai o que? O seu sistema imunológico, porque se o seu emocional está abalado, você fica mais propenso. Então nós precisamos tratar. Busquem ajuda, gente, por favor. Não estou falando só por mim, sabe? Por ser terapeuta agora, está à disposição de vocês. Eu, sinceramente, eu quero muito que, no mesmo jeito que eu estou nesse momento de autoconhecimento, de voltar para o meu eu, de estar encontrando o equilíbrio e a felicidade, e assim, tá dando cada vez clareza do meu propósito nesse mundo, eu desejo que vocês também, sabe, procurem ajuda, peçam ajuda. E aí eu tô aqui, ó, de fera ou de cachorrinho, porque na verdade até isso, gente, isso também é um fator que é tão bom, é terapêutico, você ter um animal de estimação. Se você não está tendo alguém da sua família no seu lar, que eu já falei lá atrás, o que é casa, o que é lar, né? Então, se no seu lar, nas diferentes constituições de família que nós temos, se você tiver um bichinho de estimação, a gente ama esses bichinhos como fossem filhos nossos. Então, assim, eles alegram, eles diminuem a ansiedade. Eu sou muito favorável a terapias em que tenham animais, porque assim, como a gente tem muita troca de energia, a gente, sabe, acolhe, a gente faz tanta coisa que é boa aí. Então, gente, deixa eu ver se tem mais o que para falar aqui. A ansiedade é só uma das tantas coisas que a gente vive no dia a dia nosso. E o problema da ansiedade é que, assim, como esses traumas, eles vão, como o professor Jair fala, que esses traumas, eles vão fazendo empilhamentos, tá? Aos poucos, se você não trabalha esses traumas, você vai sentindo um peso, sabe? Você vai se sentindo tão sobrecarregado, tão sem propósito na vida, que você realmente vai o quê? Ter a sensação de fuga, vai perdendo o seu valor, você mesmo, sabe? Deixa de saber qual que é o seu valor, qual que é o seu sentido aqui nessa vida, qual é o seu sentido no mundo. Então, assim, quando a gente faz o reprocessamento, na terapia de reprocessamento generativo do professor Jair Soares, a gente tira esses traumas. Através do quê? Não é que a gente tira, a gente conduz você com a ferramenta certa, seja na metodologia dele, da parte cronológica, somática, temática,
futura e com a potencialização, você no seu tempo, você ressignifica esses traumas. Nós fazemos a limpeza desses traumas. E aí, você, pela potencialização, aquele trauma que foi gerado e que te congelou, né? Porque muitas vezes a pessoa é adulta e tem um comportamento de criança, ou te limitou aquele trauma para você não deslanchar na vida, você não tirar essas fobias todas que você tem, de medo, de altura, de animal, de agorafobia, que é estar em ambientes abertos ou com dificuldade onde tem muita pessoa. Quando você tira, acabou esse trauma. Então, quem faz terapia de processamento generativo, gente, não tem recaída. Porque aquele looping de voltar naquele trauma, você ressignificou. E aí você vai ser feliz, porque o inconsciente nosso quer que nós sejamos felizes, tá? Então, assim, vamos controlar, né, as nossas descargas de adrenalina. Quem tem trauma, se não reprocessar, se não trabalhar esse trauma, não vai desaparecer. Ou melhor, o trauma só desaparece se em cada momento daquele trauma, se você deparar e você ressignificar aquilo. Então, você tendo a ajuda de profissionais qualificados e capacitados, você pode ressignificar esse trauma. E pode encontrar o seu eixo, pode encontrar o seu equilíbrio, se ajudar, ajudar a sua família, ajudar o mundo para ser bem melhor. E a endorfina é a questão da sensação do prazer, né? Então, quando você está relaxado, você tem mais prazer. Então, ó, muito prazer de vocês estarem aqui comigo, tá? Eu quero, em breve também, em vez de ficar só aqui no meu Instagram, eu vou fazer depois lives no YouTube. Então, eu vou me organizar para isso. Porque, como vocês sabem, por mais experiência que eu tenho em saúde, nesses 26 anos de formada, né, com tanta atuação nos diferentes segmentos de saúde, seja a parte assistencial, gerencial, como professora, como empresária, mas aqui na internet eu estou começando. Estou começando, gente, porque essa é uma tendência e a gente tem que começar. Sabe? A educação agora é online. A pandemia só potencializou. Mas, na verdade, como esses meninos nossos já nascem, né? Grudados naquele celular ali. E já a forma de inter-relação, ela modificou muito. A gente tem que também estar muito atento a isso aos nossos filhos. Para eles também não deixarem de ter essas relações básicas com o próximo. Porque senão ele fica só em aparelho e não relaciona com as pessoas. Até isso também é um elemento de causar ansiedade na criança. Porque ela passa também a não saber o que é responsabilidade dela. Ela passa a achar que não tem, que não existe um mundo lá fora. O inconsciente compra tudo que entra para ele, considera como sendo verdadeiro e real. Então, esses muitos filmes, cuidado com o que as crianças estão vendo aí, estão assistindo. A gente que é pai, a gente tem que supervisionar. E a gente precisa, o máximo possível que puder, ter as relações pessoais. Por mais que sejamos nesse contexto, né, que não existe mais tantas famílias conservadoras, pais, mães e filhos. Pelo contrário, nós temos aí diferentes contextos familiares. E que bom, né? Porque se a gente consegue adaptar na diversidade, a gente consegue resolver muitas coisas também. Mas a gente tem que estar atento, gente, porque se nós estamos adultos e temos que trabalhar o nosso inconsciente, trabalhar os nossos traumas, muito mais para sermos exemplos também para os nossos filhos, tá? Eles muitas vezes não fazem o que você fala, mas eles fazem o que você faz. Então a gente precisa ser exemplo. E se a ansiedade está diretamente ligada ao medo, à vulnerabilidade, à insegurança,
você também precisa auxiliar esse seu filho, né? Ou o seu companheiro, ou o seu amigo, dando esse suporte. Seja direcionando para o tratamento, seja ajudando a orientá-lo como faz essa respiração, seja mostrando para ele, caminhando ao lado dele, para conduzir, para diminuir essa vulnerabilidade, esse medo dele. Porque não tem coisa melhor, gente, do que a gente, assim, dar um passo de cada vez, sabe? Mas dar o passo para o caminho certo. Então, eu quero desejar um abraço, um beijo e uma lambidinha, né, de alegria, porque é muito bom, gente, é muito bom a gente ser o que a gente é, sabe? A gente não ter receio das coisas, dos julgamentos, da gente ter a certeza que a gente é livre, que é capaz. E quanto mais energia, que nós somos seres de luz e seres de energia, quanto mais a gente propaga a luz, quanto mais a gente propaga energia, quanto mais a gente pensa e age proativamente, mais as coisas acontecem. Então, muito obrigada. Eu peço, como eu estou nesse aprendizado da internet, né? Para os meus amigos, para os conhecidos, né? Que me sigam então lá no meu Instagram profissional, Vigliane Goulart, @ViglianeGoulart-Botelho. Que semana que vem, segunda-feira, eu posso estar compartilhando com vocês o meu produto lá na Hotmart. E aí vocês podem adquirir, que o preço está bem acessível, né? Eu vou estar falando sobre aprendendo sobre liderança e enfermagem, que é um tema que tem pouco assunto sobre isso e vai servir muito para a categoria de enfermagem, para os alunos de enfermagem, para os enfermeiros. Então, um conhecimento básico, mas bem abrangente. E eu estou muito feliz, sabe? Quando a gente consegue pôr a marca da gente, se transformar e ser capaz de transformar a vida de tantas pessoas, é isso que Jesus Cristo e Deus quis para nós, né? Que a gente venha aqui nesse mundo, que faça bem a nossa missão, que empenhe bem os talentos que nós recebemos. Então eu agradeço cada um de vocês que está compartilhando o seu tempo comigo. Eu sei o tanto que isso é precioso. Então, de coração, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda. Tchau!